Olá para todos e vamos a mais um estudo. Somos alma ou temos uma alma? A maioria dos cristãos acreditam que temos uma alma que vive fora do corpo após a morte. Nisto crê a maioria dos cristãos. Apenas uma minoria ou um pequeno grupo, como adventistas e testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que não temos uma alma, mas somos uma alma. Se baseiam em Gênesis 2 e verso 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eles acreditam assim, veja na sua tela: pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Isso também está correto. Eles não erram em dizer que somos uma alma, mas erram em dizer que não temos uma alma. Todo esse assunto não se resume nesse versículo que foi lido. Temos toda a Bíblia para analisarmos. Além de sermos uma alma, temos uma alma. Alma, na Bíblia, tem vários significados. O contexto é que define. A alma pode ser vida, tanto de pessoas quanto de animais. E para o homem, além de ser uma alma, ele também tem uma alma. E isso provamos na Bíblia. Se não houvesse outras passagens da Bíblia que falasse sobre o assunto, sobre alma, até poderíamos crer que fosse da forma que eles interpretam Gênesis 3, verso 7. Mas, examinando a Bíblia, chegaremos à conclusão que temos uma alma que vive fora do corpo após a morte e também somos uma alma, a alma vivente. Temos inúmeras passagens bíblicas que provam isto e não baseando em apenas um versículo isolado, descontextualizado, sem a compararmos com as demais passagens que falam sobre isso. É um versículo mal interpretado contra toda a Bíblia. Textos difíceis de interpretar, temos que ver o que o restante da Bíblia fala sobre o assunto. A alma na Bíblia, às vezes, faz referência aos seres criados por Deus, como os animais. Gênesis 1, verso 24 diz: Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Alma vivente. Gados, répteis, bestas feras, animais ferozes. Então veja bem, alma vivente para animais significa vida. Também pessoas. Êxodo 1, verso 5, todas as almas que descenderam de Jacó. Atos 2 e verso 40 diz que no dia de Pentecostes se agregaram quase 3.000 almas, pessoas. Tem muitas referências bíblicas, né? Mas duas só para ter uma noção. Os que defendem que não temos alma, mas somos uma alma, refutam e tentam de qualquer forma dar outras interpretações onde falam na Bíblia sobre alma. Vamos a alguma delas. Em Gênesis 35, verso 18, diz que Raquel morreu porque a alma saiu do corpo. Alguns dizem que alma aqui se refere à vida, mas a alma saiu do corpo. Morreu porque a alma saiu. O mais citado é Eclesiastes 12 e verso 7. Lá diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Eles dizem que espírito aqui é fôlego de vida, que Deus deu a Adão. Quanto a isso, não podemos duvidar que o fôlego de vida de todo ser humano volta para Deus. Quanto a isso, temos a certeza. O espírito como fôlego de vida. O espírito, no sentido de fôlego de vida, Deus deu tanto aos salvos quanto aos perdidos. Espírito tem outras definições na Bíblia, como o seu eu, né, que é o ego, seu interior. Quanto a isso, a Bíblia não difere muito alma de espírito. Lucas 1, verso 46 e 47, Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nem sempre a Bíblia distingue alma de espírito como sendo duas coisas distintas após a morte. Na teologia, os dicotomistas acreditam que o ser humano é dividido em duas partes, corpo e alma, sendo o espírito o mesmo que alma, sendo que para eles alma e espírito são sinônimos. Por outro lado, os tricotomistas contemplam o ser humano em três vertentes, corpo, alma e espírito. Mas se você persistir, a coisa vai começar a ficar apertada para o lado deles. Em Lucas 16, cita a parábola do rico e Lázaro, onde o rico abriu os olhos em tormento no Hades, e Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Eles dizem que é uma parábola, mas uma parábola não é uma mentira. Pode ser uma história fictícia que retrata uma realidade. A parábola do rico e Lázaro nos mostra que existe vida após a morte, tanto para salvo quanto para perdido. E a situação após a morte é irreversível. Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo, e prova também a consciência após a morte. Em 2 Coríntios 12, verso 2 ao 4, Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu e não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Sinal, consciência fora do corpo, alma fora do corpo. Se ele creu nessa possibilidade de ter sido arrebatado fora do corpo, é porque existe uma alma que sai do corpo. Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão arrependido que naquele dia estaria com ele no paraíso. Consciência após a morte. Paulo diz que preferia partir e estar com Cristo, que seria bem melhor. Filipenses 1, verso 21. Estar com Cristo dormindo? Claro que não. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas debaixo do altar, as almas dos mártires da grande tribulação. Semelhante ao capítulo 7, verso 9, João viu a grande multidão, que são os mártires da grande tribulação, no céu, de forma consciente. Mateus 10, 28, Jesus disse: E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Está aí, distinção corpo e alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo, duas coisas distintas. Aqui prova não somente a alma, mas também que existe o inferno. É uma pedra no sapato dos adventistas, que são seguidores de Ellen White, e das testemunhas de Jeová, que são seguidores do corpo governante e seus falsos ensinos, e de Russell com seus falsos ensinos e falsas previsões. A parábola do rico e Lázaro é uma pedra no sapato deles, mas eles alegam que é apenas uma parábola. Mas pior que esta parábola é a transfiguração de Cristo em Mateus 17, onde apareceram para Cristo Moisés e Elias e falaram com ele. Se o ser humano não tem alma, então como apareceram para Cristo? Elias não morreu. Aí tudo bem. E Moisés? Agora a situação ficou difícil. Moisés morreu. A Bíblia prova que ele morreu. Mas mesmo assim, a líder de uma desta seita, Ellen White, do Adventismo, a mãe do Adventismo, disse que Deus ressuscitou Moisés. Onde fala isso? Lugar nenhum. Ela disse isso para se adequar ao ensino de que não temos alma. E com isso, alegando que Moisés ressuscitou, por isso que ele apareceu. Então, a aparição de Moisés para Jesus se adequa à sua crença e se iguala à situação de Elias, que não morreu. Elias não morreu e Moisés ressuscitou, por isso os dois apareceram. Então ela inventou essa mentira, que Deus ressuscitou Moisés, para se adequar à crença da mortalidade da alma. Porque se Moisés morreu e apareceu, é porque existe consciência após a morte. Mas a Bíblia prova que Elias não morreu, e Moisés. Em Judas 1, verso 9, cita apenas Miguel e Satanás disputando o corpo de Moisés.
Lugar nenhum da Bíblia diz que Moisés ressuscitou. Pelo contrário, fala que morreu. Nesta questão não tiveram argumento suficiente. Foi uma mera invenção, sem base bíblica nenhuma. Como podemos ver, a Bíblia nos dá margem de sobra para crermos que temos uma alma e não apenas somos uma alma. Somos e temos. Nós cremos que é assim, pois está tudo escrito na Bíblia no sentido literal. São os movimentos contraditórios que tiram o sentido literal do texto, para se adequar àquilo que eles querem que seja. No nosso caso, nem precisa interpretar nada, pois já está tudo de forma literal. São eles que têm que distorcer e tirar o sentido literal para se adequar à crença de seus líderes. Ellen White, Russell, corpo governante, não é? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha que não custa nada e vai ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.